Olá, graça e paz, eu sou o pastor Leandro da Igreja Batista Betel e na pastoral de hoje nós vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo, baseado no texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 20 até 30. E a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. A obra de Jesus nessa terra, ela sempre foi muito mal compreendida pelas pessoas. O Senhor Jesus, ele sempre fez obras que não eram esperadas pelos seres humanos, eram obras de Deus. E em alguns momentos ele foi tido como louco, inclusive pela sua própria família. Todavia, existia um grupo que o perseguia mais de perto, que eram os religiosos, e aqui nós temos escribas dizendo que aquilo que ele está falando da parte do demônio, está fazendo por parte de Beelzebul. Mas Jesus, além de mostrar que os escribas estavam errados quanto à leitura dos fatos que estavam acontecendo naquela época, o Senhor explica que não poderia ser por Beelzebul que ele estava expulsando demônios, porque se fosse assim, Satanás estaria fragilizando o seu próprio império. E não é difícil de entender isso. Se você pegar um general humano com uma tropa militar humana e esse general começar a atirar nos seus soldados, naturalmente ele vai enfraquecer a sua tropa e vai perder a batalha. Agora, o ego dos religiosos daquela época e religiosos de qualquer época, aqueles que abrigam no coração o sentimento de autojustiça, religiosidade, ele pode chegar a um nível tão grande que a pessoa deixa de enxergar a verdade, deixa de ser sensível às coisas espirituais. E isso gera um orgulho que cega as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda, né? Nessa obstinação pela vaidade religiosa e orgulho, esses escribas, eles entraram numa via sem retorno. Ou seja, a autojustiça, a religiosidade chegou num ponto tamanho, que eles então pecaram contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? O próprio texto nos disse. É atribuir ao demônio obras realizadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, queridos, religiosos não enxergam a Deus, eles enxergam somente a si mesmo e correm o risco de chegar num nível de blasfemar e entrar num caminho sem volta e sem perdão. É o único pecado imperdoável na Bíblia Sagrada. Se você sente a tentação do orgulho religioso, da autojustiça, busque a Jesus e confesse a sua autojustiça. Antes que você acabe tão consumido pelo pecado do orgulho, endureça seu coração como esses escribas.
O caminho correto é manter a nossa humildade diante da obra de Jesus Cristo a nosso favor. E assim estaremos recebendo justiça dele. Seremos cada vez mais claros na compreensão de que ele nos justifica, se estivermos naturalmente lendo a obra do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada de Deus. Se você tem dúvidas se cometeu esse pecado, é porque provavelmente não cometeu. Porque quem comete tem um coração tão duro que acha que não pode pecar e não pode chegar ao pecado máximo, né? Então, essa sua dúvida deve lhe levar cada vez mais a reconhecer as obras do Senhor ao seu redor. E o óculos que permite enxergar as obras de Deus é ter a mente regada constantemente pela palavra de Deus. A Bíblia ela não apenas desperta ideias na sua mente, como qualquer livro faz, mas ela tem um trabalho vivo e eficaz pelo poder do Espírito, por meio das palavras que ele mesmo inspirou para o propósito de nos dar visão espiritual correta, aquecer o nosso coração com fé, purificar a nossa mente. Tudo isso o Espírito Santo faz por meio da palavra. Essa é a obra do Espírito do Senhor, inspirada por ele para o propósito de guiar o cristão. Precisamos dessa obra na nossa vida, constantemente. Isso nos trará discernimento e não andaremos às cegas, tropeçando naquilo que Deus faz e sem perceber, sem enxergar direito a ação de Deus ao nosso redor. Que Deus abençoe a sua vida, que você aprenda cada dia mais da palavra de Cristo. Continue no propósito da leitura bíblica bianual que nós estamos fazendo, a leitura da Bíblia toda em 2 anos. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração e lhe dê uma semana abençoada e de muita paz. Até a próxima. Tchau.